Vamos conversar agora sobre alienação parental. A gente está recebendo essa querida mais uma vez, que uma aula dá pra gente sobre esse assunto. É a advogada Ivone Zegger, que é especialista em direito de família e sucessão. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Como vai? Também, graças a Deus, tudo ótimo. Ótimo, ótimo. Antes da gente entrar no assunto alienação parental, vamos comentar rapidamente sobre esse assunto que está, né, essa semana em destaque com relação a Carol Nakamura. Sim. Muitas pessoas estão julgando, criticando, etc. Não vamos nem entrar nesse mérito, mas algumas pessoas colocaram em questão o fato de existir ou não guarda provisória de uma criança, uma adoção provisória. Isso é verdade? Claro, Existe? Como é que funciona, doutora? Veja, a adoção é um instituto muito presente, correto, todo mundo conhece. Acontece que antes da adoção, antes de se dar a adoção, você tem previamente, obrigatoriamente, não é para uns ou para outros, obrigatoriamente você tem a possibilidade ou a obrigação, eu repito, de ter uma guarda provisória. Ah, então ela sempre antecede a guarda. Sempre, sempre. Da criança, a guarda permanente, podemos dizer assim, a guarda Exato, total. a guarda permanente, definitiva, ou a adoção em si. Então, obrigatoriamente, uma criança, não importa a idade, seja recém-nascido, seja quase maior de idade, enfim, ou com maioridade, a gente sabe que maioridade são 18 anos, mas mesmo assim, há necessidade, obrigatoriedade de haver a guarda provisória. Por quê? A guarda provisória, Regiane, ela se dá no começo por 1 mês, 30 dias, que pode ser prorrogada. Essa prorrogação, que vai até 3 meses, a rigor, ela vai fazer com que a família, a criança, o adolescente possa se adequar, possa entender o que está acontecendo. Uma adaptação. Uma adaptação. Se não houver essa adaptação, então realmente essa criança ou adolescente volta para o local onde estava e aguardando uma nova família. Entendi. Mas esta guarda provisória é exigência da lei. Ah, entendi. Então não é um existe. fato esporádico, pode acontecer com um e com outros não. Não, a adoção se dá dentro de um caminho. É um caminho relativamente longo. E a convivência da criança, do adolescente com a nova família é uma obrigação. Você imagina que muitas vezes você acha que vai dar certo. Vai constelar de uma forma interessante. Exato, e não acontece. E não acontece tanto de parte de um quanto de outro. A gente não sabe os termos, né, os detalhes dessa história com relação à guarda provisória ou definitiva. Me parece que ela até estava pleiteando a guarda definitiva da criança e tudo mais. Exato. Né? Mas... Soubemos disso também. Mas ela tinha a guarda provisória e, portanto, ela tinha, ou até a criança, o adolescente, tinham direito a dizer não vai dar certo. Pode ser dos dois lados. Pode ser dos dois lados, perfeitamente. Entendi. Tá bom. Vamos entrar no nosso assunto então, porque infelizmente os números mostram que os casos estão aumentando, né, dessa averiguação de alienação parental. Então, antes de mais nada, vamos entender o que é alienação parental, doutora, por favor. Essa palavra, essa expressão é uma expressão jurídica. Evidentemente, nós temos que entender que alienar parentalmente significa que ou um genitor, um dos genitores, a mãe ou o pai, vai fazer um tipo de propaganda, um tipo de colocação para a criança ou para o adolescente para repudiar ou o pai ou a mãe. Colocar aquela criança ou aquele adolescente contra a outra parte. Esse repúdio significa o seguinte, vai promover de tal forma, com informações, com falácias, com conversas, com histórias. Insinuações, muitas vezes. Uma coisa, muitas vezes, até subjetiva, às vezes velada. Velada, exatamente, Regiane, a ponto de que a criança ela começa a entender que o outro, que pode ser o pai ou a mãe, ou, muitas vezes, Regiane, os avós, praticam alienação parental. Muitas vezes a avó que não gosta da mãe, que se separou do pai e, portanto, a avó começa a fazer esta alienação, começa a ter atitudes que repudiam, que afastam o pai ou a mãe da criança. Então, a alienação parental não é necessariamente feita só pela outra parte.
né? Pode ser feita por qualquer outro parente, ou cuidador, Exato. ou pessoa que fica com aquela criança. Na verdade, quem está responsável. Às vezes, você citou muito bem, um cuidador, uma babá ou alguém que também ouve histórias e começa a introduzir na mente da criança que a mãe não cuida bem, ou ao contrário, que o pai não vem visitar, é ausente, não gosta dela, ou enfim, as histórias, todas nós sabemos que as histórias estão por aí. São das mais variadas, São das mais variadas. E necessariamente a alienação parental, ela se caracteriza quando o casal está separado, já definitivamente ou não, ou isso pode acontecer enquanto as famílias estão unidas mesmo. Quer dizer, uma mãe pode fazer uma alienação parental contra o pai, por exemplo. Com certeza. Isso acontece agora na pandemia, então, aconteceu de uma forma muito grave, porque por conta da pandemia, o então aumento da convivência, né? Exato, aumentou a convivência e se verificou que aquela vida doriana, né, que a gente chama aquela família toda maravilhosa, na verdade não existia, e essa questão dos pais não estarem bem, começarem a introduzir na cabeça do seu filho, da sua filha, que o papai não contribui, o papai não te dá dinheiro para você passear, ou a mãe, ela não cuida bem de você, tá vendo a tua roupinha que não está bem lavada, enfim, as coisas começam dentro de uma sutileza e elas vão avançando a ponto de que, evidentemente, esse casal, essa família, ela já está disfuncional. E, portanto, uma separação é alguma coisa que provavelmente vai acontecer. Tá. Quando ocorre a separação, aí é que nós vemos verdadeiramente aquilo que um pai ou uma mãe, ou avós, ou tios, começam a introduzir na cabeça da criança ou desse adolescente informações inverídicas, informações falsas, tudo para repudiar, para afastar o outro genitor. E é interessante que quando a gente fala em alienação parental, a gente pode imaginar que a pessoa está passando alguma informação falsa. Mas vamos supor que essa informação seja verdadeira. O pai realmente é ausente, o pai realmente ou a mãe está fazendo alguma coisa errada e tudo mais. Quando a outra parte fica colocando isso na cabeça da criança, a gente sabe que psicologicamente falando é tão danoso quanto, sendo verdade ou mentira. Se bobear até mais, né? Mas também é considerado como uma alienação parental, quando aquela pessoa não está falando nenhuma mentira, não está inventando alguma história, mas está simplesmente falando mal daquela outra parte? Regiane, o que acontece é que, obviamente, as coisas são mais extensas. Sim, esse assunto é muito complexo. É muito complexo. Quando um genitor, um deles, ou avós, ou parentes que estão responsáveis por aquela criança, inicia um tipo de manifestação que pode não ser verdadeira, pode também ter alguma questão, mas de toda forma, quem vai fazer a alienação, aquele que está tentando afastar a criança do outro genitor... Então configura a alienação de qualquer forma. Claro, sim. porque é uma manipulação, né? Exato, verdade ou mentira, essa manipulação, ela está acontecendo. O problema que nós temos que entender é que a criança que está sendo afetada, ela, o adolescente, está sendo afetado. Normalmente, numa separação, você já tem um problema muito sério, muito grave, que é a própria separação, e a criança muitas vezes ela imagina que ela é a culpada, ela fez alguma coisa para que os pais se separassem, enfim, essas coisas todas vão atingir e provocar nessa criança uma série de problemas, uma série de questões. Sem eu dúvida. até aproveito, adianto, as crianças e adolescentes, eles podem começar a ter depressão, angústia, perturbação psicológica das mais variadas. Sim. Isto é uma realidade e você depois não consegue reverter essa situação. É um trauma para a vida toda, né? Para a vida toda. A alienação parental é considerada crime passível de punição? Então, não está configurado no Código Penal, mas é passível de uma série de punições, Regiane. Veja, o que acontece? Quando essa informação chega ao judiciário, o que o juiz começa a fazer? E a nova lei, que foi sancionada agora, em meados de maio, pelo presidente Bolsonaro, esta nova posição da lei diz o seguinte, ao invés de você ter, que acontecia normalmente, 6 meses, para que o processo da alienação parental fosse verificado, hoje ele diminuiu para 3 meses. Hoje, em 3 meses,
o promotor de justiça, o juiz, toda a concepção, psicólogos, movimento psicossocial. É um trabalho multidisciplinar. Esse trabalho todo, ele tem no máximo 3 meses. Mas isso é positivo? É tempo suficiente para se conseguir avaliar uma situação complexa? Sim. Uma situação que é verdadeiramente existente, porque você imagina 3 meses, isso já está acontecendo já há um bom tempo? Sim, é muito tempo. Já é muito tempo. E há, obviamente, claro, vai se discutir, vai se verificar a realidade. Se a criança é muito pequena, você vai ter toda uma interação psicológica, psicossocial, para verificar e entender o que está acontecendo. Quando a criança é maior, e outra colocação que foi feita nesta lei, que foi modificada, a criança pode ser ouvida. Então, a oitiva, vocês vão ouvir falar essa palavra, é importante que vocês saibam, a oitiva da criança é uma realidade, ela pode ser ouvida. Evidentemente, nós sabemos que uma criança de 3, 4, 2 anos não vai ser ouvida pelo juiz. Mas alguém com 12 anos, com 11 anos, que o psicólogo percebe que ele pode se manifestar, essa criança vai ser ouvida. E sendo ouvida, as coisas podem se modificar podem completamente. Tomar um rumo, exatamente. Completamente. Agora, é considerado também alienação parental quando, por exemplo, o pai se ausenta ou a mãe se ausenta dos cuidados com essa criança? Ou não? Porque uma parte, claro que a criança também está sendo prejudicada com a ausência de uma das partes ali. Não, isso não configura alienação parental. Evidentemente, existe um afastamento de um dos genitores. Então, a alienação é quando você aliena a criança de alguém, e não quando você aliena ela de você por você Sua. mesmo. A gente, infelizmente, Regina, nós temos muitos exemplos de pais que não fazem questão de estar com seus filhos. Nós não chamamos mais de pai visitador ou mãe visitadora. Essa palavra é muito difícil. A criança não é alguém que você vai visitar. Você tem que conviver. Então, essa convivência, muitas vezes, o pai não convive porque não quer ou porque tem outros interesses. A mãe, muitas vezes, que tem a guarda, mesmo compartilhada, ela tenta afastar o filho do pai. E isto, sim, isto você pode qualificar como alienação parental. Porque esse afastamento... Você imagina, Regina, o pai liga, quer falar com a criança, olha, eu vou buscar então amanhã para nós sairmos. E quando o pai chega, estou dando um exemplo de pai que pode ser com a mãe também, hein? Quando o pai chega, a mãe diz, ai, mas ele acabou de sair com o amiguinho. Isso também é considerado alienação parental? Isso é considerado alienação parental. Está mentindo. Claro, porque ela está mentindo. O pai liga para falar com o filho, não, mas tá sabe, agora está fazendo lição, está tomando banho, ele está com a avó. Todas essas questões... Toda essa concepção mostra que tem um alienador. Obviamente, existem momentos que são verdadeiros, mas não sempre. Isso acontece permanentemente. Se ficar comprovada a alienação parental, quais são as mudanças de comportamento que acabam acontecendo nessa família impostas pela lei? Então, a lei, o juiz ele vai avaliar a questão. Ele pode impor desde multa àquele que está alienando, ele pode impor alteração de guarda, ele pode exigir uma guarda compartilhada se há uma guarda só unilateral, por exemplo, só a mãe tem a guarda. As visitas podem ser monitoradas também? Podem também, existe também essa possibilidade, quando o casal não consegue, um e o outro não conseguem se entender, você tem essa possibilidade da criança ter um local ou no fórum, ou em algum local especial, em que essa criança estará junto com o terceiro para que haja esse monitoramento. Até o que pode acontecer, que é grave, o pai ou a mãe, esse genitor, pode perder a guarda dessa criança. Gente, perder a guarda significa o seguinte, esse pai ou esta mãe alienador nunca mais poderá ter acesso, contato, ter o filho, porque a guarda será retirada.
esses casos, isso é terrível, evidentemente, são muito graves. E existe algum tipo de trabalho psicológico que é sugerido para esse pai ou para essa mãe alienadora ou para essa pessoa da família? Porque muitas vezes eu fico imaginando assim, não defendendo a pessoa que faz isso, pelo amor de Deus, sim, mas muitas vezes a gente fala muito sobre isso aqui, dessas separações onde existe uma mágoa muito grande, porque existiu uma traição, sim, porque existiu, enfim, né? Uma série de motivos, claro. N motivos, sim, né? Sim, sempre. E muitas vezes essa mãe ou esse pai acaba fazendo isso meio que como um modus operandi, né, do dia a dia, mas porque aquela mágoa está ali dentro dela. E vai ser muito difícil ela mudar, sim, esse comportamento sem um trabalho de avaliação psicológica interna dela e uma mudança para isso. Passível de perder a guarda do próprio filho, do próprio filho, né? Agora, existe alguma sugestão, sim, nessa linha, doutora? Obviamente, quando o caso já chega ao judiciário, esta avaliação é obrigatória, necessária. Não adianta você só fazer uma avaliação da criança, porque, na verdade, ela só vai informar o que está acontecendo com ela, para que ela não cause mais danos a ela. Mas, evidentemente, é solicitado, é promovido ao pai ou à mãe que eles tenham um acompanhamento psicológico. E realmente ele é obrigatório, porque se não houver, num primeiro momento, este pai ou esta mãe podem até se entender, mas logo em seguida as coisas podem ficar muito ruins. Vamos lembrar também o seguinte, nós temos avós ou parentes próximos que fazem essa alienação. Então, há uma preocupação muito grande com quem tem cuidado com a criança, a ponto de que essas pessoas, muitas vezes, vamos colocar desta forma, sem uma má intenção, ela acaba prejudicando alguém que nós, na verdade, temos que proteger. Tá. Você tem uma perguntinha, Leão, para fazer? Fica à vontade, querida. Se a alienação parental tem a ver só com a criança ou se pessoas mais velhas, por exemplo, um pai mais velho, que já está, por exemplo, esclerosado, alguma coisa, se tem alguma relação com isso também? Não, Leão, na verdade, a questão da pessoa mais velha, talvez eu entenda a sua questão como alguém que está abandonado ou alguém que está menosprezado. Não, isso não seria uma alienação parental. Claro que o objeto, que seria a pessoa que está largada, ela, na verdade, ela não tem os cuidados. Como você tem o Estatuto do Idoso na atualidade, ele obviamente ajuda, e se um filho ou algum parente próximo não tem o cuidado com essa pessoa que deveria ter, ele pode ser obrigado judicialmente a ter uma série de questões modificadas. Mas você lembrou muito bem, a pessoa mais velha que tem um filho, uma filha, tem familiares próximos e eles não atendem aquelas necessidades mais básicas, realmente é de se pensar em alienação. Só que a lei vê a alienação parental do ponto de vista da criança e do adolescente que está sendo maculado com informações ou falsas ou verdadeiras, mas de toda forma em relação sempre ao outro. Tá. Perfeito. Tá certo. Obrigado. Muitos comentários chegando aqui, perguntas também. Eu vou ler alguns que não vai dar tempo de atender a todos, mas a Meire está dizendo que passou por alienação parental em 85, quando esse termo nem existia, ela acredita que não existia, que o filho tem traumas até hoje, o filho dela. A Vaninha está dizendo que é muito triste fazerem isso com a criança, por egoísmo, né? Fazer isso por benefício próprio. Ela tem na família e os mais afetados são sempre as crianças, né? O ódio é seu, da pessoa, e não na criança, para não passar isso para frente, né? A Meire está dizendo também que o filho dela foi ouvido com 12 anos, mas na frente do pai, e que ele tinha medo quando falava isso na frente do pai e não falou o que sentia nem o que queria. Olha que triste, né? Aí tem uma pergunta para você, não tem exatamente a ver sobre isso, mas ela está dizendo o seguinte, a Áurea, seria também alienação quando um pai registra uma criança, mesmo não sendo pai biológico, depois se arrepende, ele pode voltar atrás? Isso não é alienação parental. Tá. Eu vou fazer só um preâmbulo. Essa pessoa, essa moça, a Meire, que o filho foi ouvido na frente do pai, que teve esta questão, eu não sei se foi atual, aonde foi, mas isto realmente é o maior prejuízo, isso não se faz. Acho que isso foi em 85, pelo que ela está falando aqui. Perfeito, então pode ser aquela época, mas hoje não é uma atitude que o judiciário toma, isso é importante. E em relação à questão... Arrependimento de adoção, é outra pessoa agora, no caso. Enfim,
Áurea. A Áurea, o arrependimento da adoção ou da paternidade, do registro da paternidade, quando não é o pai, talvez seja isso, não é o pai da criança. Não sendo o pai biológico, não é? Eu acho que não. Ele concede o nome à criança e depois ele se arrepende ou porque se separou da mãe ou alguma coisa assim, mas não. Isso não é alienação parental e isso deve demandar um processo e raramente, eu vou dizer a vocês, mesmo a nossa jurisprudência atual, ela enxerga sempre do ponto de vista da criança ou do adolescente. O que é melhor para ele? Este pai, que sempre foi pai até um certo momento e depois desistiu porque se separou, ou normalmente é o que acontece quando se separa, não, ele não pode ter o seu nome retirado da certidão de nascimento. O que vem acontecendo, sim, crianças e adolescentes que acabam sabendo que tem um pai biológico. E este pai biológico, essa criança, ela quer este nome, ela quer que este pai biológico figure na sua certidão de nascimento. Perfeito? E aí que nós chamamos de o pai biológico terá sim o seu nome na certidão de nascimento deste filho e o pai socioafetivo, que é esse que concedeu o nome, também terá. É um assunto muito bom para a gente voltar a conversar sobre isso, inclusive parar para pensar, né, sobre o que é alienação parental e o nível de trauma que essa criança, quando virar um jovem, um adolescente, um adulto, vai carregar para o resto da vida, para satisfazer o ego de uma das partes, né, em se achar o herói da família, em se achar, né, e falar mal do outro. Quer dizer, por pior que seja esse pai, por pior que seja essa mãe, é melhor que ele saiba que ele teve um bom pai e uma boa mãe no futuro, né, doutora? Perfeito, você fez uma análise corretíssima. É muito importante a gente parar para pensar sobre isso. Obrigada, que assunto incrível para a gente conversar aqui, adorei esses esclarecimentos, uma aula, uma verdadeira aula. Muito obrigada a todos. Obrigada, viu? Doutora Ivone Zeger, que é advogada especialista em Direito de Família e Sucessão, você faz contato através do Instagram, pode começar a seguir agora, @Ivone Zeger, com Z-E-G-E-R, tá bom? @Ivone Zeger. Obrigada mais uma vez, querida. Obrigada a você, até a próxima, Jane, viu? até a próxima.